Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Eu me chamo Felipe. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de estresse pós-traumático, TEPS, e crescimento pós-traumático, CPT. Nós somos alunos de psicologia da Uninasal e atualmente estamos cursando o quinto período. Se você conhece alguém ou até você mesmo já passou por algumas dessas duas situações, fique com a gente para entender melhor. Primeiramente, nós precisamos entender o que é o transtorno de estresse pós-traumático. E para comentar melhor sobre isso, eu vou chamar meu amigo Roberto. Estamos aqui para falar do transtorno do estresse pós-traumático. O que é, quais são as implicações, e o que é que, na verdade, a gente tem que entender, né, do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é ocasionado por uma violência, né, que a pessoa possa presenciar direta ou indiretamente. Pode acontecer, né, um acidente, alguma coisa que cause, na verdade, um transtorno na sua vida e que possa perdurar, né, por um período e a pessoa se sentir afetada por isso. É importante ressaltar que entre 60 e 90% poderão passar ao longo de suas vidas por um estresse pós-traumático. E o que fazer, né? E entender também que só 10% das pessoas irão desenvolver algo que realmente afetará as suas vidas. Porque realmente o estresse pós-traumático ele causa a sensação de um mal-estar, de, de aquela questão de você não se sentir bem. Isso tudo transforma um pouco a sua vida, a sua parte funcional, a sua parte laboral. Então, é necessário buscar ajuda, é necessário buscar realmente pessoas que possam, na verdade, trabalhar isso com a pessoa. Então, senhores, é interessante falar que isso tem uma implicância na vida da pessoa, no modo do trabalho, no modo nas relações. E aí a gente tem que entender que isso, inclusive, vai modificar certas crenças, certos valores na vida da pessoa. Porque a pessoa vai se sentir impactada, vai se sentir realmente, vamos dizer assim, os seus valores vão entrar em choque com aquilo que logicamente aconteceu, né? Porque essas vivências realmente são vivências negativas, vivências que realmente podem incomodar a vida da pessoa. Então, né, esses estudiosos, né, eles colocam que isso realmente impacta, transforma, modifica a vida da pessoa e que realmente pode, na verdade, se não vamos dizer assim, buscar ajuda pode realmente impactar na vida da pessoa. Então, eu vou deixando por aqui a minha colaboração e passo a palavra para o meu amigo Felipe, para que ele possa dar continuidade ao nosso podcast. Após nós entendermos o que é o transtorno de estresse pós-traumático, é de grande relevância compreendermos também sobre o crescimento pós-traumático. Isso quem irá comentar com a gente melhor é o nosso amigo Robson. Olá, obrigado, Felipe. Eu sou o Robson e nós vamos falar sobre essa questão do trauma. E o trauma, ele nos traz, né, alguns efeitos, algumas consequências negativas. Isso é muito já difundido na sociedade. A sociedade já conhece, já tem a informação sobre a questão do estresse pós-traumático, mas nós pouco ouvimos falar ou até temos pouco conhecimento sobre a questão do crescimento pós-traumático. O que é esse crescimento pós-traumático? Os eventos que nos chegam, eles não efetivamente nos obrigam a seguir em determinada direção. Então, quando elas nos impactam, quando essas causas elas chegam até nós e de certa forma nos desestruturam ou criam em nós e até forjam em nós algumas situações que nós não gostaríamos de vivenciá-las, elas são considerados transtornos. Mas nós podemos responder de forma positiva. Nós podemos, através das nossas crenças, dos nossos conhecimentos, até das características, né? E por que não dizer das nossas forças de caráter, responder
de forma positiva para essas situações, e isso causa em nós crescimento. O João Gauer, ele fala que os traumas que nos ocorrem, eles são como abalos sísmicos, né? E como é que nós podemos entender isso? O abalo sísmico, ele não podemos, né, precisar a sua localização, a sua extensão, a sua amplitude, e assim são os traumas que nos chegam. E quando eles nos chegam, também não existe já uma definição do que ocorrerá com cada um de nós. Então, as nossas respostas, a forma como respondemos a essas situações, elas são individuais. E o que nos propicia uma resposta melhor aos nossos traumas? É exatamente a forma como nós estamos preparados. Então, sabemos que os traumas ocorrerão, então por que não ter uma estrutura mais sólida? Então, por que não ter crenças, conhecimentos que nos conduzirão, de certa forma, a uma resposta mais positiva? Isso não se dá de um dia para o outro. Isso é um crescimento gradual, né? Então, cada um de nós, entendendo essas situações, preparando-se melhor para cada uma dessas situações, a nossa vida ela transcorrerá, de certa forma, com uma maior segurança, porque nós estaremos, né, preparados para as situações. Não podemos afirmar que sim, mas pelo menos temos mais estruturas, temos mais condições, né, de responder melhor, né? Uma cidade que tem uma arquitetura que é baseada na condição de abalos sísmicos ocorrerem naquela região, ela se prepara melhor. Então, por que não nós fazermos isso? Nos prepararmos para os abalos que virão, e sabemos que eles decorrerão, independente da nossa vontade, e, né, tendo essa estruturação já definida, já, de certa forma, vivenciada por cada um de nós, nós teremos um crescimento melhor. Então, que aproveitemos esse novo conhecimento, que é dar uma resposta positiva aos traumas que nos ocorrerem, às situações adversas que vierem a nos ocorrer. Tá bom? Obrigado a todos. Após essas duas informações, chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos que este conteúdo tenha ajudado você a entender melhor o que é o transtorno de estresse pós-traumático e o crescimento pós-traumático. Se você gostou, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas informações. E não se esqueça, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Até o próximo episódio.